E aí, boa noite. Boa noite não, né? Já estamos chegando na madrugada, então é bom dia. Tudo certo? Estamos começando aí a live 3. Ó, o Instagram tá chamando o pessoal. Daí parece aquele radar assim, né? Tu. Vai pegando todo mundo que tá no raio, né? E vai falar assim, ó, o Ricardo tá aí na área. O Ricardo tá na área. Ah, tudo bom, Paula? Como é que tá? Terminei de mandar lá, hein? Uma, uma experiência sobre pressão. Eu acho que a gente tem algumas experiências, né? Enfim, cada um com a sua, né, Paula? Eu vou falar aqui um pouquinho com o pessoal hoje. Paula, eu não te mostrei isso aqui, né? Tudo bem. Você conhece esse livro aqui? Café com Deus Pai? É bem bacana, sabe? Tem um ensinamento por dia. É muito bonito. E ali no que eu mandei hoje, né? Eu falei sobre pressão. É muito poderoso, né? Quando a gente começa a entender o que é a pressão na vida da pessoa. É muito forte. Imagina uma panela de pressão com aquela pressão dentro. E a panela aguenta determinada pressão. Se a pressão for muito grande, a panela estoura. E você acha que a vida da gente é diferente? Não é, é igual, é uma loucura. História igual, entendeu? Cabeça não aguenta, é muito blá 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 blá, e daí você vai controlando e chega uma hora você tem que controlar. Não pode deixar estourar, entendeu? Meio regra geral, sabe? Temos que controlar, né? Também concordo com você. Mas é difícil. E você vê, né, que a maioria das pressões que aparecem na vida da gente a gente cria de alguma forma, não diretamente, mas acabamos entrando, né, dentro de um circuito e acaba incomodando. Isso acontece com todo mundo, sabe? Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu percebo que tem pessoas que não aguentam a pressão. E mesmo se for uma pressão pequena, porque tem pressão que ela vai durar, sei lá, um mês, um final de semana, mas tem pressão que dura um ano, tem pressão que dura 2 anos. Enquanto não acabar, não acabou a pressão. É muito ruim isso. E ao mesmo tempo, você tem que entender que você tem que controlar a pressão na tua vida para a panela não estourar. É isso mesmo, resiliência. O que é resiliência se não for o controle das nossas emoções, da nossa mente, sabe? É muito poderoso quando a gente tem resiliência. Paula, quando a pressão ela chega na vida da pessoa, ela vai dosando de acordo com o que ela pode. E tem pressão que vai durar um mês, só que é um mês tenso. E tem pressão que ela vai ser mais rápida, sabe? Ela vai ser num final de semana. Essa pressão ela vai resolver. Ah, eu briguei com a minha esposa. Pô, tem uma pressão familiar, né? Ah, eu tive um problema grave no meu trabalho. Enquanto você não resolver, é uma pressão de um mês, 2 meses, até você resolver. Agora, você tem pressão na tua vida que você não consegue sair porque você está dentro de uma bolha. E essa bolha é o que causa todo o embaraço emocional na tua vida. E você tem que ir ali com uma resiliência muito forte. A mulher tem que ir com a resiliência de Mulher Maravilha, né? Sabe aquela pose de Mulher Maravilha? Onde que ela coloca assim, ó, a mão na cintura e olha. Aquela pose é muito forte. Aquela pose é de mulher empoderada, entendeu? Ou do super-homem, né? Que ele faz a mesma coisa, né? Fala, meu amigo Eurico! Saudações! Oi, Ana, tudo bem? Grande Marlos, tudo bem, presidente? Viu, Paula? E é isso aí.
a vida da gente é uma eterna pressão, né? Então tem gente que tem pressão de toda a ordem, tem gente que não aguenta a pressão e daí entra em depressão. Olha que forte, como que é poderosa as palavras, né? A depressão é quando você não aguenta a pressão. Ah, mas como que eu aguento a pressão? Igual você falou, né? Sendo resiliente, mas como eu sou resiliente? Eu vou dar um exemplo aqui que nem num jogo. Imagine qualquer tipo de jogo que você gosta. Se você entender que você tem que fazer um ponto por vez, mesmo que você esteja perdendo, você vai continuar sendo constante. E aquela resiliência tua vai fazer você chegar no final e a pessoa não vai conseguir te acompanhar. Porque sabe qual que é a diferença de quem vence um campeonato, uma partida? Oi Marília, tudo bem? O tanto de pressão que ela aguentou durante o jogo. E só chega no final quem não desiste. É muito forte, né? Mas o autoconhecimento, ele vem quando nós começamos a se questionar. Paula, é muito forte quando você começa a se questionar. Quando você começa a fazer as perguntas para você. Porque na maioria das vezes, o que eu vejo, nós buscamos respostas em outras pessoas que não têm a experiência necessária para nos dar a resposta. E às vezes aquela resposta não vai nos ajudar, aquela resposta até prejudica, aquela resposta aumenta a pressão ou explode a panela de pressão. Imagine que na pressão existe a estrutura que você tem. Então cada um de nós temos as nossas estruturas emocionais, estruturas de vida que foram forjadas durante o nosso dia a dia, mês a mês, com as experiências que a gente adquiriu. Isso mesmo, Ana, concordo com você. É pura experiência, sabe? E a hora que eu falo aqui, eu falo da experiência daquela que eu passei. Porque eu tava falando pra Paula, Ana, agora, que a gente acabou passando algumas experiências, ela de uma ordem ou de outra, e tem um escritor americano que ele chama Tony Robbins, e ele fala o seguinte num dos livros dele, ele fala assim, olha, que todo mundo vai passar um inverno. O que ele quer dizer com isso? É uma das estações do ano muito fria lá nos Estados Unidos. Dependendo do estado, lá chega a menos 30. Onde meu filho mora, por exemplo, é menos 30 no inverno. E esse inverno, ele pode durar mais do que a estação. Porque aquele problema que você está passando e aquela pressão que você está passando, ela é tão grande que você não conseguiu sair dela. Ah, mas como que sai? Você não pode parar de pensar, porque as ideias vêm. Olha que coisa interessante. Eu tenho muitos insights que acontecem na minha vida quando eu estou dirigindo e sem ouvir o carro, sem ouvir o rádio no carro. Eu tenho o costume de ouvir podcast e tal. E eu esqueço que as grandes ideias que eu tenho é quando eu não estou ouvindo nada. E daí hoje, eu saí de Curitiba de manhã e eu vim aqui para o litoral. E daí eu troquei de telefone e eu não consegui passar todos os aplicativos ainda para o outro telefone. Então o WhatsApp está nesse e agora nesse, o atual que eu tenho aqui, né, tá o Instagram, tem outros aplicativos, né? E daí os dois não estavam funcionando na internet. Daí eu falei, cara do céu, daí eu vim refletindo, 3 horas de viagem. E daí tinha uma coisa que eu tinha que resolver e eu não estava conseguindo achar uma saída. E estava tudo bem, não ia mudar nada, mas era importante achar uma saída. E eu comecei a pensar muito naquilo. E por incrível que pareça, eu achei uma saída muito boa. Porque a saída que eu achei, eu vou vincular o meu negócio na saída. Então olha só, eu vou colocar o meu trabalho, vou ganhar honorários do meu trabalho e vou resolver o problema que estava empatando através de uma permuta que eu vou fazer em determinada situação. Mas isso
essa ideia eu tive porque eu não estava pensando em nada, eu só estava tentando resolver coisas. E daí, por exemplo, eu falei lá no grupo lá sobre a pressão, né? Agora estou falando de pressão aqui também, né? É bem interessante isso, né? E daí a gente sempre olha o umbigo da gente, mas às vezes a gente esquece de olhar o próximo, né? Porque se a gente olhar o próximo, às vezes ele tá pior, né? Porque o problema dele é tão grande quanto o nosso. E será que a gente não pode dar uma palavra amiga? Ou falar alguma coisa que vai ajudar esse próximo numa palavra? Pode, né? E esses são os grandes ensinamentos, né, que Jesus traz. Eu fico lendo a palavra, eu tô lendo Provérbios todo dia, sabe? E sempre tem uma palavra amiga ali. Hoje eu mandei uma lá, bem bacana, mas tinha muitos para mandar. E daí tem uma lá que eu mostrei para minha mulher. Eu falei, não, você tem que ver essa. Ah, o que que é? Eu falei assim, escuta essa, que é como ela é poderosa. Acho que é o de hoje, né, Provérbios 17, eu acho que é o 13 ou 14. O que eu mandei foi o 1. E ele fala o seguinte, a ursa que perde os seus 2 filhotes na floresta, ela tá muito brava. E um tolo, ele é mais perigoso do que ela. É muito forte isso, né? Como a gente tem que cuidar, né, com pessoas tolas, né? Enfim, deixa eu falar para você o seguinte, olha só, Paula. Eu acabei falando da pressão e você entrou aí, eu já comecei a conversar com você, daí entrou a Ana, a Marília. Então eu vou ler aqui agora uma parte do Café com Deus Pai, que é a palavra de hoje. E a palavra de hoje, ele fala de Gálatas. É bem bacana. 2:20. Não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo, ele escreveu a maioria das cartas que tem no Evangelho, né? Dos Evangelhos, né? Que tem na Bíblia. E ela fala o seguinte, ó, ele fala dele aqui numa dessas cartas, né? Ele fala assim, olha, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, mas que amou e se entregou por mim. É muito forte, né, quando a gente conhece um pouco da história de Paulo e quando vê que ele fala isso, né, que a vida dele, né, quem vive nela hoje é Cristo. É muito forte. Hoje eu vi a minha sobrinha na igreja com meu sobrinho e ela recebendo lá uma bênção, toda emocionada. Que coisa bonita, né? Quando você vê as pessoas sendo transformadas, né? O poder da transformação é muito bacana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou escrevendo e daí eu escrevo um pouquinho por dia, né? E daí eu estou escrevendo sobre o poder da transformação. E, enfim, daqui uns 3 meses eu quero ter o meu livro já. E o livro, eu tento trazer ensinamentos, né, do dia a dia, mas eu quero trazer dentro do livro, eu quero trazer um workshop de como você pode transformar a vida de uma pessoa através de uma palavra amiga, através de uma dica, de uma experiência de vida, sabe? E é bem bacana isso. Enfim, estamos caminhando, né? Vai ter ainda bastante caminho aí para mim. E daí ele continua assim, ó. Quem ama a Deus tem que ser grato e agradecer constantemente, porque nós recebemos muito mais do que merecíamos. Olha só, muito mais do que merecíamos. Meu Deus do céu! Às vezes eu fico pensando para o Senhor, será que essa vida mesmo o Senhor queria para mim? Que loucura, né? Enfim, estou vivendo ela, mas na graça dele todo dia, né? E tem que pedir para abençoar e abrir as portas, né? Ah, uma coisa muito bacana que eu aprendi. Olha só, quando você quiser tirar coisa ruim do corpo da gente, energia ruim, você faz assim, ó. Ó. Parece que ajuda, sabe?
Enfim, tudo ajuda, né? Obrigado, Ana, obrigado. Vamos junto, né, Ana? Tamo aí. Quero ver o seu trabalho, hein? Você transformando as pessoas lá na educação. Vamos transformar juntos. É isso aí, Paula. A ideia é essa. Temos muito aí para partilhar, viu? Cada hora eu penso numa coisa, eu falo assim, meu Deus, isso é uma história de vida da minha vida, eu tenho que contar. Eu tive tanta história de vida já, e daí eu fico pensando, qual que eu conto primeiro? Tem um amigo meu que ele fala assim, ô Asher, tá louco, cara? Você já teve quantas vidas? Que daí um ou outro sabe mais um pouco, né? Da hora que eu conto mais um pouco, a pessoa, tá louco, não acredito que você passou por isso também. Eu falo assim, cara, se eu te contar um pouquinho do que eu já passei, você não acredita. Enfim, mas é muito legal, sabe? E daí ele vem falando o seguinte, olha, quem ama Deus tem que ser grato e agradecer constantemente, porque nós recebemos muito mais do que merecíamos. Só podemos ser livres e salvos graças a Jesus Cristo. E isso é um presente de Deus. O grato abre mão da própria vida por reconhecer que Jesus tem uma vida melhor para ele. Só consegue reconhecer o amor de Deus quem decide ser grato. Viu, Ana? Como é importante o poder da gratidão. Tá lá em Coríntios, acho que 1:10, se eu não me engano, 1:13. Ele fala do amor de Deus, do poder do amor. E o poder da gratidão, ele é tão bonito quanto o poder do amor. E daí, agora, na palavra aqui, vem dizendo que só consegue reconhecer, olha só, você só consegue reconhecer o amor de Deus se você ser grato. Você tem que agradecer. E normalmente, o que as pessoas fazem? Elas cobram ele. Elas colocam ele em xeque. E falam o seguinte, você não me ajudou, você fez isso, você... Não, Deus ele só dá o tamanho do peso e da carga que nós podemos carregar. Olha só que ensinamento poderoso. É uma metáfora que vocês vão gostar. Imagine uma carreta bitrem carregada no topo. O que vai acontecer? A hora que ela parar na próxima local de parada, vai vir mais carga. Se você não tirar essa carga, o que vai acontecer com a carreta bitrem? Oi, Rose, tudo bom? Rosana, ela vai ficar mais pesada. Os pneus dela vão se desgastar mais, vai gastar mais combustível, mais freio e você vai se desgastar mais. Então, toda vez que você puder, descarregue um pouco da tua carreta, porque nós somos que nem um bitrem carregado. Enquanto nós estivermos carregados de rancor, de dor, de ódio, de coisas ruins, a gente não consegue avançar, porque nós estamos muito pesados. Então, toda vez que você puder descarregar a tua carreta, para que você puder, na próxima parada, chegar leve, você vai receber informações e você vai poder transbordar na vida da pessoa. Eu falei em Provérbios, Paula, lá em dezembro, quando eu fiz o meu vocacional, eu falei que toda vez que chega uma informação no rio da minha vida, né, que é a fonte, né, ela vai chegando e daí eu vou transbordando. E a hora que eu transbordo, eu tiro de dentro de mim. E daí eu abro espaço para chegar mais. Então, quando eu digo que nós podemos ter como metáfora, né, essa carreta, vale a pena a gente pensar nisso. Porque às vezes a gente tem um pensamento que está incomodando e aquilo você não consegue tirar da tua vida e você fica carregando. Olha que loucura! Você fica carregando o outro dentro de você e ele não paga nada.
Meu Deus, tire, não paga nem aluguel para ficar no meu pensamento. Tire longe de você, entendeu? Vamos continuar aqui. Só quem reconhece o sacrifício que Jesus viveu na cruz tem o coração grato e com boas palavras ama, sonha e planeja, pois a vida de Jesus está dentro dele. Veja o que deu certo e agradeça a Deus. Isso é o mais poderoso. Sabe, eu tenho feito o boot, né? Todos os dias, de manhã e à noite. E o dia que eu esqueço de fazer o boot, isso me incomoda, sabe? E parece que não dá certo alguma coisa no meu dia. E daí ontem eu tinha um compromisso para resolver e eu dependia de uma outra pessoa não honrou o compromisso e aquele rolo e tal. E daí eu falei, ó, não vai mudar minha vida. Então, não deu, né? Então, toca a bola para frente e deixa, e depois eu resolvo. E daí eu fiz um monte de coisa, fiquei no escritório até tarde, enfim, fui dormir 2h30 da manhã. E daí eu fiz o boot, de manhã eu fiz o boot de novo, agradeci, pedi meu dia, e no meio da manhã apareceu o compromisso que era de ontem. Não deu ontem, mas apareceu hoje. Enfim, de alguma forma deu certo. Mas você vê, eu poderia falar que deu certo porque deu certo. Mas eu também posso falar que deu certo porque eu tive fé que ia dar certo. Porque nada mais do que eu acreditar naquilo que eu quero para que as coisas possam dar certo. Porque, como dizem, né, Deus dá a visão. E nós entramos no caminho e daí a provisão Ele dá também. Que é o que sustenta a gente para atingir a visão, né? Então vem também dos recursos, né? Fala assim, você tem provisão dos seus gastos mensais. A sua viagem para a Europa, você tem provisão de, né? É bacana, né? Quando você começa a pegar a palavra, que nem nós falamos aqui agora sobre a palavra pressão, né? Que quando você não aguenta a pressão, você entra em depressão. Então, é bem interessante quando a gente consegue entender esse contexto, sabe? E daí ele vem continuando assim, né? Ó. Então, veja o que deu certo e agradeça a Deus. Veja o que não deu certo e tente entender se foi uma nova perspectiva de Deus que Deus lhe trouxe. E se não deu certo, é uma nova perspectiva que Deus lhe trouxe para enxergar aquilo de outra forma. Porque às vezes as estradas da nossa vida, elas são tortuosas, elas não são retas. E daí ele coloca aquilo na nossa frente para que a gente entenda que a gente tem que passar por aquilo. Porque quando você passa por aquilo que ele colocou na tua vida, ele te deu habilidades, experiências, para que lá na frente, aonde você deseja chegar e aonde ele vai deixar você chegar, você chegue preparado. Porque não adianta você querer e não ter as condições necessárias e as habilidades para estar lá naquela mesa. Quantas mesas você deseja sentar com pessoas que você deseja conhecer? E daí, se você sentar na mesa dessa pessoa, você vai falar o que para ela? Você já se preparou para estar lá? Deixa eu ler aqui, Marília. Oi, doutor, eu postei no meus stories algo semelhante, onde diz, se você sentir no coração vontade de ajudar alguém, ajude-o. Deus pode estar respondendo a oração dessa pessoa através de você. Marília, eu tenho certeza disso, porque às vezes Deus, ele faz você virar o carro para ir numa rua que você não ia, para você passar perto de determinado local, ou parar, ou ver, ou conhecer. Por quê? Porque você precisa daquilo ou alguém está precisando daquilo. Quantas vezes assim a gente conversou, eu conversei com a Paula, com a Ana, com você, e às vezes a gente conversa e sai uma palavra agradável. Quem disse que não foi Deus que pediu para a gente conversar naquele momento?
Ou eu conversando com outra pessoa que me ajudou em algum momento, sabe? Que eu pude receber uma palavra amiga. Ontem, pra você ter uma ideia, era 1h30 da manhã, o pastor me ligou. Que ele queria conversar, que ele estava preocupado com umas coisas e ele precisava desabafar e conversar comigo. Eu falei, pode ligar. Eu estava terminando de fazer minhas coisas, indo para casa. Daí eu cheguei em casa, conversei com ele uns 40 minutos, falando um monte de coisa. Enfim, todo mundo tem problema. E eu deixei ele desabafar, eu ouvi ele, animei ele, e conversamos e bola para frente. Olha que maluco, né? Ai, eu nem acredito às vezes. Agora, a gente estava aqui em casa, né? Daí minha mulher sentou no sofá agora. Ela falou assim, vamos ver um filme? E eu comecei a descascar uma laranja ali, né? E daí ela falou assim, você não vai vir? Eu falei assim, não, eu vou chupar a laranja e eu vou abrir a live. Ela falou assim, você não tem jeito. Daí ela pegou e foi pro quarto. Enfim, daqui a pouco eu vou lá conversar com ela. Daí ele vem falando o seguinte, né? Veja o que deu certo e agradeça a Deus. Veja o que não deu certo e tente entender se foi uma nova perspectiva que Deus lhe trouxe, um livramento ou uma falha sua. Deus nunca erra, mas transforma qualquer circunstância ruim quando a deixamos nas mãos dele. É tempo de sonhar sonhos novos. Quem não sonha já morreu. É forte isso, né? Quem não sonha já morreu. Eu falo que nós temos que sonhar de noite, porque de dia a gente tem que trabalhar para que esse sonho torne realidade. Um plano bem elaborado, feito com bons conselhos, tem mais chances de funcionar. Devemos sempre consagrar os nossos planos a Deus e tentar fazer a sua vontade. Faça uma autoavaliação para não cometer os mesmos erros vezes sem fim, para ver onde falhou. Isso aqui é bacana e poderoso, sabe? Eu tenho um ensinamento que toda vez que a gente passar por uma experiência e a gente aprender com ela, a gente não pode cometer a mesma gafe naquele local. A gente tem que melhorar e ir para a próxima experiência, sabe? E isso é uma escadinha, né? É um tijolo que vai colocando na vida da gente. São várias experiências e vai tornando a gente pessoas melhores. Ah, mas eu não... Olha só, imagine vocês uma régua. Ela tem vários níveis. Mas vamos pensar uma régua com 10 itens. 1, 2, 3. Eu estou no 6, por exemplo. Eu consigo ensinar quem está no 5, no 4, no 3, no 2, no 1. No 7 eu tenho que aprender com quem está lá. Porque a hora que eu aprender com quem está lá e eu entrar na vibe deles, eu pulo pro 7. Eu consigo ensinar a galera do 6. E na vida é assim, a gente tem experiências e a gente está numa escala. E cada um na sua. Não tem o fulano é mais do que o outro. Você nasceu primeiro, viveu mais experiências do que o outro. Ou você viveu menos experiências. Mas nada impede que você acelere. O apóstolo Paulo, numa dessas cartas que ele manda para Gálatas lá, quando ele está em Efésios, ele fala do poder de aceleração para construir novas igrejas, dos irmãos que estão na fé de Cristo, sabe? E daí, na mentoria que eu faço lá do Pablo Marçal, ele fala sobre o aceleração. Ele falou assim, olha, por mais que as pessoas estejam acelerando e vão chegar perto de mim, no nível que eu tô, eles não vão conseguir, porque eu vou continuar acelerando. E por mais que eles tentem chegar, eu não parei de acelerar. E é interessante quando ele fala isso, porque eu entendi isso lendo a palavra. Porque a palavra fala. Então, quando eu fiz o meu vocacional, eu acelerei. Quando em janeiro eu dei uma segurada e comecei a estudar e entrei na mentoria, e agora eu estou fazendo as 70 chaves, né? Hoje foi a chave 49, eu estou acelerando de novo. E o ano passado, quando eu criei o meu projeto de mudança,
que foi 70 dias, né, ou 10 semanas para mudar de vida, que eu precisava mudar, sabe? Até cabelo eu coloquei nela. Enfim, o ano passado que foi a transformação, fui para academia, comecei a acordar mais cedo, dormir mais cedo não consigo, alimentação de vez em quando, e é isso, a gente tem que colocar algumas metas para a gente poder acelerar, para poder chegar. Eu estou fazendo uma das mentorias que eu faço lá, chama O Pior Ano da Sua Vida, é o 10 em 1. O que é isso? São 52 semanas, e nessas 52 semanas tem aula toda segunda-feira. E daí tem tarefas para você fazer durante a semana. Então, essa semana a gente tinha que ler um livro, eu já li, eu até tenho que falar, vou ver se eu falo dele amanhã. Tinha que ler um capítulo da Palavra de Deus, eu já li. E acho que era Primeiro Reis e Segundo Reis, sabe? É bem legal o Primeiro Reis, viu? Conta a história do rei Davi, bem legal, vale a pena ver. E daí tem também algumas pessoas para você modelar. E o dessa semana é um bilionário americano do mercado financeiro. E daí, o que me chamou a atenção na vida dele? É o modelo de gestão dele. É uma gestão muito agressiva, sabe? Então, de tão agressivo que é a gestão dele, criou o método dele, chama método ICAN, que aonde ele entra as coisas acontecem. E tem gente que tem essa habilidade, né, de trazer uma energia para a empresa, para fazer acontecer, mas você tem que ter as habilidades para que aquilo aconteça. E uma das habilidades no mercado é você saber o ativo e o passivo. Você tem que entender que o que você ganha você não pode gastar mais. É meio regra básica, né? Então você tem que saber onde comprar melhor, você tem que ter gestão com o pessoal, ver mercado, enfim, você tem que ver várias coisas em cada segmento. Enfim, o método do cara é bem bacana, então é uma modelagem. Então essas 52 semanas, ele diz que você avança 10 anos se você cumprir tudo. Mas eu não consigo cumprir tudo, não tem problema, cumpriu metade, você avança 5 anos. O ano que vem você faz de novo. E daí cada um tem um tipo de avanço, sabe? E outra, não tem concorrência, é você contra você. Então se você quiser, eu mando para vocês depois, só me dá um direct lá. Eu até tenho que mandar lá, eu vi que se você pediu lá o negócio da decisão que eu coloquei, né, Marília? É muito legal, vou te mandar só segunda, porque eu não estou no escritório agora, eu vou te mandar a decisão lá. E é muito legal aquela decisão. Eu consegui num processo de um cliente agora. E foi bem legal, sabe? Porque o outro advogado não tinha percebido isso. E daí a família acabou me procurando, que eu conhecia. Eu falei, não, a gente vai dar uma olhada. E a gente verificou, achou a brecha, entramos com o pedido. Vamos ganhar 4 anos e meio da condenação dele. E ele tá preso, né? E ele vai sair agora vai voltar para casa. Enfim, vai assinar carteirinha, vai cumprir a pena, só que dentro da casa dele, né? Ele já tá com uma certa idade. E é bem legal, então tem muitas coisas no direito também que eu tenho que começar a falar que eu não falava. Foi a primeira vez que eu falei, foi muito legal. Deu bastante comentário e interesse, sabe? Eu gostei bastante. Vou ter que começar a fazer mais vezes isso também. Enfim, era isso. Queria agradecer vocês aí por ficar aí para bater papo comigo, né? Pra gente poder desenvolver. E a live, para mim, ela serve como uma terapia. E outra, eu tô me conhecendo na rede social. Isso é bem importante, sabe? Eles dizem que quanto mais horas você tiver, melhor você vai ficar. Enfim, tô aprendendo, né? Todo dia um tijolinho, como eu digo, né? Um abraço para vocês, boa noite, fiquem com Deus e falamos amanhã. Amanhã faremos mais uma live. Eu acho que essa aqui hoje é a 3, né? Tchau, tchau.